Com a palavra, o presidente do sindicato, Rodrigo. Muito obrigado. Alô? Alô? Muito obrigado. Queria inicialmente agradecer à casa por nos receber aqui nesse momento tão peculiar, né? Nós que estamos acostumados a estar na rua, lutando, ajudando toda a sociedade, combatendo o crime. Hoje a gente está tendo que vir aqui realmente para lutar pelos nossos direitos. Né? Muitos acham aí que os policiais federais são super-homens, que não sofrem nada, mas não é bem assim. A gente começa a sofrer dentro do próprio órgão. Os nossos dirigentes parece que muitas vezes não estão pensando na gente. Falta um pouco, acredito, que gestão de pessoal, né? E agradecer, então, ao deputado Rômulo Viegas, ao deputado Sebastião Costa, e especialmente ao deputado Durval Ângelo e ao deputado Sargento Rodrigues, porque eles estão realmente ajudando bastante a gente. A gente já teve outras conversas, até para saber o que fazer, porque a gente não tem tanta experiência com relação a isso. Apesar de já sofrer assédio há muito tempo, depois desse movimento paredista, a coisa ficou muito mais evidente. Então, o assédio que era sofrido por um colega, especificamente em Varginha, um outro colega em Montes Claros, um outro em Belo Horizonte, acabou se generalizando. Hoje em dia, muitos colegas estão sofrendo esse assédio. Né? Para começar minha fala, queria falar que há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fui entregar um requerimento ao superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, delegado Sérgio Menezes, e no momento que ele leu o requerimento, ele de pronto já falou, não tem como autorizar os servidores da Polícia Federal irem até a Assembleia às 9 da manhã, que é o horário de trabalho, se essa audiência pública não é interesse da instituição. Eu virei para ele e falei, mas como é que o senhor não vai autorizar? A gente está indo lá justamente discutir os problemas de assédio moral daqui. O senhor não vai autorizar isso? Ele falou, não vou autorizar. Mas vem aqui dentro comigo. Fomos para a sala dele, uma sala reservada, né? Onde ele começou a citar vários casos, e dentre aqueles vários casos, que não dá para falar todos aqui, até mesmo porque a gente ia demorar muito tempo, ele veio questionar por que eu vim aqui na audiência pública, porque eu vim aqui na Assembleia pedir uma audiência pública, e não fui diretamente falar com ele. Por que a gente não tinha tido um diálogo antes de eu vir aqui à audiência pública? Aí eu queria aproveitar até o momento e expor para todo mundo, e de repente lembrar o superintendente, que na data de 29 de novembro, ele mandou um e-mail para todos os servidores da Polícia Federal aqui em Minas Gerais, onde ele se dizia muito triste por causa de uma situação, uma viagem para uma operação de Varginha, que muitos servidores, por não terem recebido a diária antecipadamente, não tinham como viajar. Eu lembro a todos que essa viagem ainda cobrava que a gente ficasse hospedado num hotel específico e que o pagamento fosse adiantado. Gente, eu estou falando de 29 de novembro. É fim do mês, fim do ano. Muitos já tinham muitos gastos relacionados a Natal, a Ano Novo. Se fosse viajar, já estava pagando viagem. Então, muitos aqui, com certeza, já estavam no cheque especial. Então, ele queria que a gente ficasse mais endividado ainda para resolver um problema da Polícia Federal. Porque eles teriam que ter depositado a diária antes daquela viagem. Mas, devido à falta de organização, que quem trabalha sabe como é que é, eles não conseguiram depositar a diária. E aí alguns colegas falaram que não iam viajar, porque, na verdade, eles não tinham condição de viajar. Eles não tinham como chegar lá e como é que vai pagar? Você vai pegar o cartão, já está no limite. O cheque especial também tem um limite. Como é que você vai pagar a diária? Onde você vai dormir? Como é que você vai comer? A Polícia Federal também não vai fornecer comida para a gente. Não fornece, né? Então não tinha o que fazer, não tinha como esse pessoal ir. Esse pessoal não foi, até procurou o sindicato para procurar o jurídico, porque era uma situação muito grave. Inclusive, nós temos uma decisão judicial falando que não somos obrigados a viajar quando não recebemos a diária antecipadamente. Né? E nesse e-mail que o superintendente mandou, tem um parágrafo aqui que ele diz: dessa forma, informo que continuarei a receber todo e qualquer servidor,
policial ou administrativo que pretenda expor ideias e ou pontos de vista, ouvir e ser ouvido, mas individualmente considerados. Ou seja, ele não receberia o sindicato, porque o sindicato está representando a coletividade. Né? Então, eu lembro a vocês que no dia 29 de novembro, ele fechou as portas de negociação. E nós não estamos negociando com ele salário. Nós estamos negociando com ele o funcionamento da Polícia Federal e as situações de assédio que estão ocorrendo. Até porque não é ele que dá aumento. Até porque não é ele que dá aumento. Então, não é uma situação que ele não... Porque o aumento, como não é ele não teria nem como negociar realmente. Mas a gente estava discutindo ali a estrutura da Polícia Federal aqui em Minas Gerais, eram as situações de assédio que a gente vai começar a tratar daqui a pouco, né, as relotações, as viagens para lugar ermo, de pessoas que nunca tinham viajado por motivos diversos. Os plantões, eu, por exemplo, eu virei o plantonista dos feriados. Tirei plantão dia 2 de novembro, que é finados, tirei plantão dia 31 de dezembro, que é ano novo, tirei plantão dia 11 de fevereiro, que é carnaval. Detalhe, eu nunca tinha tirado plantão. Foram os primeiros plantões na Polícia Federal. Se falasse que eu já tivesse tirado outro plantão, então era uma coisa recorrente, mas não, foram os meus primeiros plantões, foram justamente nos feriados. Será que a escala toda conseguiu rodar nesse período para que eu caísse justamente nesses feriados? Por sorte, eu não caí no sábado, né? no Natal. Mas um pouco caiu no Natal também. Bom, então, dia 29 de novembro, ele fecha as portas de negociação. E quando é dia 19 de dezembro, eu vim aqui nessa casa pedir ajuda para a gente fazer essa audiência pública. Então, foi dia 19 de dezembro que a gente veio aqui, justamente porque a gente não tinha como conversar internamente. E a gente precisa resolver essa situação. Eu não estou com uma situação leviana, uma situação boba. Eu estou com situações muito sérias. Eu tenho policiais federais, deputados, que não quiseram vir aqui porque eles estão se sentindo meio constrangidos. São policiais que são altamente combativos. Eles têm muita vontade de trabalhar pela polícia e eles não acreditam que isso está acontecendo na polícia. Eles preferiam ficar em casa porque sabiam que se viessem aqui, eles iam se desequilibrar emocionalmente. Então, para evitar alguma coisa, eles preferiram ficar em casa. Bom, então, começando agora a minha fala propriamente dita, queria lembrar um fato curioso, que quando a gente começou a greve, o presidente da DPF, ele começou a divulgar nos meios de comunicação que a greve era da Polícia Federal, né? A greve não era dos agentes, escrivães e papiloscopistas. Por quê? Porque os delegados queriam aumento. Só que eles queriam aumento em cima da nossa greve. E eles começaram a divulgar que a greve era da Polícia Federal. Até que um repórter... a gente, na greve, por alguns motivos que não cabe aqui a gente ressaltar, a gente estava pedindo a substituição do diretor-geral. E um dos repórteres questionou ao presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal se ele também era a favor da saída do diretor-geral. Ele, claro, falou, não, nesse ponto a gente está discordando. Né? A nossa greve não está avisando também a saída do diretor-geral, não. Mas, bom, eles fizeram, na prática, um dia de greve. Foi no dia 15 de agosto, se não falha a memória. Eles fizeram um dia de paralisação. E, enquanto a gente estava em greve, eu, inclusive, estava na sala quando chegou o meu superior. No início da greve, eu já tinha avisado, estamos entrando em greve, a partir depois de 2 dias, eu acho que a gente entraria, já tinha sido feita uma comunicação oficial, né? Eu falei com ele e ele me deu apoio. Isso aí, vocês têm que fazer greve. Agora, greve é greve. Tem que parar tudo. Por quê? Porque eles queriam também os benefícios da greve, né? Ele queria o dinheiro, claro, às nossas custas. O filme não muda nada. Não muda, né? Quando a gente começou na greve a discutir a estrutura arcaica da Polícia Federal, quando a gente começou a discutir os gastos com projetos mirabolantes, onde você está investindo ali 100 milhões de reais para algo que não vai funcionar. Se você perguntasse realmente a um corpo técnico, eles na hora já iam falar, gente, isso é sonho. Vocês não estão em Hollywood. Desce. Pisa no chão. Eles não tinham como gastar esse dinheiro.
Quando a gente começou a discutir isso, são vários projetos, o VANT e outros projetos internos, eles começaram a endurecer, começaram a tentar controlar um pouco mais a nossa greve, começaram a ameaçar com corte de ponto, começaram a ameaçar dizendo que tinha servidor que ia ser demitido, tinha servidor que ia sofrer processo administrativo disciplinar. E, bom, foram vários tipos de ameaça. E nós, como um corpo muito unido, continuamos a greve. A nossa greve, como nós já tínhamos falado aqui nessa casa, ela não visava única e exclusivamente salário, ela visava realmente uma mudança da estrutura, porque essa nossa estrutura foi montada lá no início do século XX, lá em 1900 e bolinha, que foi criado esse inquérito policial, algo tão burocrático, que atrasa tanto qualquer tipo de investigação, né? Então, a gente estava discutindo essa estrutura toda da Polícia Federal. E aí, nesse momento, eles começaram a endurecer cada vez mais. E o momento que ficou mais latente, quando eles começaram a ir na Justiça tentar cortar a liminar que a gente tinha para não haver corte de ponto, esse momento foi justamente quando eles conseguiram assinar um acordo com o governo. Eles assinaram o acordo com o governo, logo depois foram na Justiça tentar caçar a liminar que a gente tinha para não haver corte de ponto. Curioso, né? Eles realmente mudaram de lado. Inicialmente, eles estavam na mesma greve que a gente, né? Nós nunca estivemos na mesma greve que eles, que fique claro isso. Mas, em algum momento, eles estavam na nossa greve e, em determinado momento, eles passaram a opositores. Bom, falando um pouco de direitos humanos, eu queria lembrar que existe a Portaria Interministerial número 2 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministro da Justiça, que estabelece as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. Essa portaria é de 15 de dezembro de 2010. É interessante que essa portaria ela busca reforçar a convicção de que, para formar policiais garantidores e promotores de direitos humanos, vocação ideal da polícia em regimes democráticos, que ainda é o nosso, né? É uma menos, né? É preciso que profissionais de segurança pública sejam treinados e trabalhem em um ambiente onde seus próprios direitos sejam respeitados. Gente, não tem como cobrar que eu trate bem um cidadão se ninguém me trata bem. A gente até trata muito bem o cidadão porque eu sou um cidadão. Eu queria ser bem tratado e eu trato o cidadão muito bem. Mas eu não sou nem um pouco bem tratado dentro do departamento. Eu, especificamente, eu tenho graduação, eu tenho mestrado, eu tenho especializações. Eu fiquei muito tempo na área de inteligência policial. E no dia que acabou a greve, eu não estou falando 2 dias depois, não. Estou falando no dia que acabou a greve, eu saí dali do sindicato e eu, dentro do carro, recebi uma ligação do meu chefe falando que, em razão das minhas posições durante o movimento grevista, eu estava fora do núcleo de inteligência policial, que na segunda-feira eu deveria me apresentar ao diretor regional executivo para saber minha nova lotação. É engraçado que o meu chefe ainda virou e falou: desculpa, eu agradeço muito pela sua contribuição, eu queria até te falar isso pessoalmente, mas segunda-feira eu vou estar viajando. Ah, tá bom. Por acaso, segunda-feira eu encontrei com ele. É comum lá esse tipo de conversinha. Agora, como é que pode uma polícia num ambiente onde realmente estão preservando direitos humanos, se o nosso estatuto, o Estatuto dos Policiais Federais, é de 1965? Nossa. Gente. Conseguiu ganhar do da PM. Da PM e da Polícia Civil de 69, as 2 leis orgânicas. Isso daqui é da época que, quando chegava um superior, um subalterno tinha que levantar. Sabe o que eu ouvi de um delegado? Vocês ainda se dão bem, porque se fosse antigamente, vocês tinham que carregar nossas malas. Ele teve a coragem de falar isso. E, gente, tem que ter muito sangue frio para não reagir numa situação dessa. Os policiais que estão aqui sabem o que é isso, porque muitos já passaram por situações muito piores, né? Bom,
Eu não quero falar de todas as situações em si, até mesmo porque eu tenho muitos policiais aqui que eu acho que vão querer contar o que aconteceu com eles mesmos. Mas como o superintendente nos proibiu de vir aqui conversar com a população e debater com eles, lembrando, ele tinha fechado todo o canal de comunicação com a gente. Agora ele veio tentar reabrir o canal de comunicação, por acaso. Até com a Comissão de Direitos Humanos, pode até nos receber, o ilustre superintendente pode receber, né, a simples Comissão do Estado de Direitos Humanos, né, o ilustre superintendente, a carta é bem clara. Que privilégio. Bom, então, por ele ter proibido a liberação dos nossos servidores, alguns servidores do interior iam vir aqui contar o que eles passaram. Especificamente, o colega de Varginha, o Josias, muitos aqui conhecem, ele é atual diretor de comunicação da FENAPEF e foi punido há pouco tempo por expressar o sentimento do policial numa matéria técnica. Inclusive, a matéria dele, o título era Polícia de Juristas. E é justamente isso que é a Polícia Federal. É uma polícia de juristas. Eles esquecem de diferenciar que polícia é polícia e judiciário é judiciário. Então, existem disciplinas pertinentes à área policial, que não são necessariamente disciplinas pertinentes à área jurídica. É diferente. E por isso aqui ele foi punido com 2 dias. Nós sabemos o problema, até mesmo por causa desse nosso estatuto, 2 dias de punição atrasa a nossa promoção. Então, você, às vezes, deixa de ter o aumento por causa de 2 dias. E eles fazem exatamente isso. Eles esperam chegar próximo a uma promoção para arranjar uma punição para o colega. Aí alguém que deveria, com 10 anos, chegar à classe especial, chega à classe especial com 16 anos, com 17 anos. Né? Então, queria citar essa situação especificamente do nosso colega Josias, lá de Varginha, que não pôde vir, infelizmente, por causa da não liberação do superintendente, em mais uma atitude arbitrária. E queria também citar mais um caso que eu acho um dos mais graves, que foi o caso ocorrido em Governador Valadares. Tá? Eu vou ler alguns trechos daqui do nosso relatório, só para ambientar quem não teve acesso ainda ao relatório. Eu não vou citar o nome do delegado aqui, até mesmo porque daqui a pouco eu vou ser punido por isso também. Né? Bom, então, isso aqui eu vou falar agora de ameaça de prisão por suposta desídia na delegacia de Governador Valadares. Um delegado, era o chefe da delegacia lá, numa vã tentativa de seduzir os servidores, isso durante a greve ainda, ofereceu àqueles que se dispusessem a abandonar a greve naquele dia a possibilidade de uma condescendente análise de sua situação funcional, além da garantia da inexistência de corte de ponto. Ou seja, se o servidor ali desistisse da greve, ele, de repente, ia ter até um benefício profissional, ia ficar num setor melhor, ia conseguir uma viagem. Eles usam muito isso como prêmio para alguns policiais que estão, digamos assim, ajudando a administração, né? Então, eles usam muito isso como prêmio. Então, essa pessoa teria uma análise boa de sua situação funcional e, além de garantir que ele não teria o ponto cortado. Todos os outros que participaram da greve teriam o ponto cortado. Mas esse que desistisse naquele dia, isso aí a gente estava com 60 dias de greve já, faltavam 10 para terminar a greve. Então, naquele dia, ele não teria o ponto cortado, todos aqueles 60, em detrimento de todo o restante da categoria. Bom, num rompante de arbitrariedade e falta de urbanidade, esse delegado disse que quaisquer atitude, como a dos agentes, de fazer unicamente o que estava na portaria que contém as nossas atribuições, que a nossa portaria também, para os deputados que de repente não sabem, nossa portaria que tem as nossas atribuições é de 89. Tá? Não existia nem internet. Né? E como é que ia prever realmente o que a gente fazia, o que a gente faz hoje em dia? Impossível. Depois dali, em 96, passou a ser obrigatória o nível superior para a entrada
Departamento de Polícia Federal. Então, essa portaria, ela contém só atribuições de nível médio, não tem atribuições de nível superior. Bom, então ele disse que se os agentes e escrivães começassem a realizar apenas as atividades que estão nessa portaria, que a gente ficou muito tempo fazendo outras atividades que são inerentes ao cargo de delegado, então se a gente ficasse fazendo apenas isso, baseados em orientações de uma eventual cartilha do sindicato, Simpef, ou da FENAPEF, que é a nossa federação, essas situações seriam consideradas crimes de prevaricação e ele prenderia em flagrante delito qualquer servidor que assim se comportasse. Completou ainda, afirmando que o servidor que se recusasse a assinar o termo circunstanciado seria recolhido à cadeia pública e que aqueles que se dispusessem a seguir as orientações do sindicato que solicitassem à justiça um salvo-conduto, pois sem isso ele prenderia todos em flagrante delito. Ao ser alertado de que sua conduta constituiria assédio aos servidores em greve, na medida em que oferecia benesses pela volta ao trabalho, ao passo que acenava com indevidos e desproporcionais rigores da lei aos que julgassem oportuno seguir as orientações do sindicato, o referido delegado respondeu que tinha autonomia para oferecer o que estava oferecendo e não admitiria atitudes contrárias ao seu entendimento acerca do que deveria ser realizado no trabalho. Ou seja, ele tinha apoio da administração geral, minimamente de Minas Gerais. Ele tinha esse apoio. Isso é mais grave ainda. Isso é uma afronta tão grande, né? Eu vi isso no relatório e é absurdo da gente entender. Parece que nós estamos numa sucupira da vida, né? Exato. Nem é... Porque isso nem no regime autoritário... Porque no regime autoritário se fazia essas coisas, na época da ditadura, mas não se falava. Se falar uma coisa dessa parece coisa do bem-amado, da sucupira da vida, porque isso é ridículo, uma coisa dessa. E alguém está investido num cargo de chefia com um posicionamento sobre esse. Espero que o ministro da Justiça, que eu vou inclusive estar pessoalmente com ele semana que vem para entregar as notas taquigráficas dessa reunião, eu vou marcar inclusive essa parte, Rodrigo, do seu depoimento, porque isso é um absurdo. E um governo eleito nesses 10 anos de várias pessoas oriundas do movimento sindical, que romperam barreira com suas mobilizações e que têm usado uma postura de não criminalizar o movimento grevista, o movimento como de luta pela terra, o MST, uma coisa dessa. Isso é uma coisa assim de sucupira, chega, beira ao ridículo uma afirmação dessa. É uma falta de senso até de ridículo. É engraçado que muitos desses delegados, eles nasceram já no Estado democrático de direito, mas... A cabeça não está lá. Isso é incrível. Em algum local houve uma lavagem cerebral. Academia. Pode ter sido, possivelmente foi a academia, né? Eu vou finalizar esse episódio... A polícia sabe. Eu vou finalizar esse episódio. Bom, o referido delegado, ainda finalizou esse triste episódio procedendo a uma assintosa, injusta e indigna comparação dos grevistas com traficantes de drogas, ao afirmar que o que fazia não era ameaça, mas certo tipo de atuação preventiva, que se dava o mesmo quando advertia essa sorte de meliantes, dentre outras, para não mais delinquir. Gente, isso é um absurdo. Eu sou oficial do Exército da Reserva. Eu passei por algumas situações no Exército também, mas eu nunca vi algo nesse nível. Eu nunca vi. A maior parte desses delegados não tem noção do que é o militarismo, apesar de falar em hierarquia e disciplina. Eu não sei onde eles ficam lendo, eu não sei qual é o jornalzinho, se é desenho, eu não sei o que eles veem. Eu acho que até a escola de guerra do Panamá, né, com todo o seu treinamento, já evoluiu. A Escola das Américas, exatamente. Já evoluiu. Sabe, isso é da época de Damitrione ainda. Exatamente. Agora, para finalizar a minha fala, sabe o que é o mais curioso, gente? É que o nosso chefe maior, o ministro da Justiça, ele sabe qual é o problema da Polícia Federal. Saiu aqui na Exame, especificamente exame.com, uma matéria do dia 19 de fevereiro. Não sei se vocês tiveram acesso, depois eu posso
distribuir para todos que estão aqui presentes. A matéria falava, o título dela é Falta de gestão é principal problema da segurança pública. Correto. Vou ler 2 parágrafos. É claro... Então, isso aqui foi uma entrevista do ministro José Eduardo Cardoso, tá? Ao jornalista Alex Rodrigues. E aí o ministro fala, é claro que a segurança pública precisa de dinheiro, e não de pouco dinheiro. Mas eu ousaria dizer que, historicamente, no Brasil, um dos principais problemas das políticas de segurança pública tem a ver com a gestão, disse o ministro, acrescentando que o empirismo e a falta de informações precisas resulta em ações mal sucedidas e desperdício de dinheiro público. Depois ele ainda fala, historicamente, isso aqui é a fala do ministro, historicamente, gasta-se mal o pouco dinheiro que se tem. Às vezes, gasta-se com iniciativas de dimensão pirotécnica, agora é fala minha, leia-se Vante, mas, voltando à fala dele, mas não se mede a utilização dos equipamentos, dos resultados. Muitas vezes, equipamentos são repassados de forma inadequada. Há situações em que políticas públicas academicamente excelentes não são acompanhadas e mensuradas em seus resultados. Por isso, é fundamental aprimorarmos a gestão. Gente, esse é o grande problema da Polícia Federal. Nós temos uma gestão que não sabe gerir. Muitos ali entendem única e exclusivamente de direito e acham que isso dá o direito dele entender de gestão. Eu, infelizmente, ouvi, quando eu estava lotado em Manaus, de um delegado, que ele entendia de administração porque ele tinha feito uma cadeira de direito administrativo. É exatamente isso. Eu ouvi isso. Quem trabalha em Manaus cadeira, ele não pense que não é um utensílio para sentar, não confunda com cátedra, né? Porque aí seria pior ainda, né? É brincadeira. Sabe? Com cátedra acadêmica. Eu agradeço aqui o espaço. Perfeito, Rodrigo. Eu vou voltar a palavra para o deputado Durval Ângelo. Muito obrigado. Eu queria depois que os colegas falassem das suas situações. É bom deixar claro que nós já tiramos encaminhamentos aqui, que vão ser tomados. Se houver necessidade, nós faremos novas audiências aqui, quantas forem necessárias. Se precisar fazer às 18, às 19, às 20. Essa comissão já se reuniu aqui de madrugada, 4 horas da manhã, então não tem dificuldade nenhuma meia-noite. Nós aqui já temos um histórico de consciência do nosso dever.